Olá, nós estamos começando mais um Bora Prosear aqui pelo canal 4 TV. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito legal, que é a leitura. Quem gosta de história, com certeza já viu na leitura uma boa forma de saber histórias ótimas. E para falar sobre esse assunto super interessante, nós convidamos ela, a nossa amiga Arlene Padilha. Tudo bem, Arlene? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Leitura. Arlene, me conta, como é que essa história surgiu na sua vida? Então, a leitura surgiu na minha vida desde que eu era bem criança, bem pequena. Então, os meus pais sempre trouxeram livros para dentro de casa e quando eu era pequena, ia na escola, existia uma feira de livros, que você deve lembrar, que se chamava Fiel. Essa feira acontecia aqui na praça, na frente da igreja, do José de Anchieta ali. E então existiam as barraquinhas vendendo os livros e o meu pai sempre dava o dinheirinho contadinho para comprar os livros quando saísse da escola. E para mim, eu lembro disso assim com muito carinho até hoje, porque foi o início assim da minha vida de leitora mesmo. Comprava os livrinhos, então trazia para casa. Às vezes o livrinho era curtinho, acabava, mas daí eu pedia para minha mãe comprar caderno de caligrafia. Daí eu ia pegar e escrever o que tinha no livro dentro do caderno de caligrafia. Então sempre tive bastante contato assim com a leitura e com a escrita também. Você era uma aluna exemplar no português. Sempre gostei bastante de português, gostava de fazer redação, poema, poesia e depois acabei fazendo faculdade de letras também, né, por gostar e seguindo esse caminho de leitora. Hoje eu não dou aula de língua portuguesa, nem de literatura, nada. Quando eu iniciei foi com aula, mas depois deixei, mas o hábito pela leitura realmente permaneceu. Dizer então que a Arlene é uma pessoa que gosta de se sentar na frente de uma televisão para assistir uma série, um filme, ou o livro vem antes? Livro, sempre. É muito difícil eu sentar na frente da televisão para assistir ou a um filme, ou a uma série, qualquer coisa, jornal, qualquer coisa. Eu prefiro pegar o livro e o livro físico. O livro físico e folhear, e é o meu passatempo mesmo. Mas a gente falou da televisão, falamos dos filmes, né? Falamos dos livros e provavelmente você, assim como a grande maioria das pessoas que leem, eu sou uma pessoa que lê bastante também, talvez não tanto quanto você, mas sou uma consumidora voraz de livros também. É natural, né? A gente lê o livro e acha tudo tão incrível e de repente lança um filme sobre aquele livro e sim, não vai, né? Sim, por isso eu sempre prefiro ler o livro. Se eu chegar a assistir ao filme, com certeza, né? A gente faz aquela análise assim, mas o livro é bem melhor, porque ele pormenoriza muito mais, né? E outra, no livro você cria. Exato. Você cria o personagem, você imagina o espaço, o lugar, é tudo da tua mente, da tua criatividade. E às vezes o filme chega e não é aquilo que você imaginou, então às vezes pode ser um pouco frustrante, né? E ao contrário também é frustrante, porque quando você vai ler, eu penso, né, talvez outras pessoas não pensem como eu, mas quando você assiste a um filme para depois ler o livro, também você se frustra porque metade do caminho você já perdeu, porque daí você já tem a cara do personagem, você já tem a cara do lugar, então toda aquela construção, o imaginário, né, o imagético daquela história toda linda que você formaria na tua cabeça, metade já acabou, né? Você vai acabar lendo o livro, imaginando já as personagens, tudo do filme, e de repente deixa de colocar a tua parte, né? Que é o importante, né? É você se colocar dentro da leitura, você trazer para si, né? E no teu imaginário ali, criar, e, enfim, voar, né? Já aconteceu alguma vez de você ter visto algum filme que no filme tenha sido melhor do que o livro? Acho que não. Nem eu. Não me recordo, assim. Na verdade, também não é sempre que eu vou assistir ao filme. Tem isso. Não é sempre. Às vezes, o livro
li recentemente, por exemplo, a Lista de Schindler, que era um livro que eu não tinha lido ainda, e ainda que seja da Segunda Guerra Mundial, eu já tenha lido outros títulos, mas a Lista de Schindler eu não tinha lido. Então, recentemente eu li, e eu sabia que tinha esse filme de muitos anos atrás. Olha, uns 30 anos, eu acho. Ganhador de Oscar, inclusive. Sim, então eu vou assistir ao filme, e o filme é muito bom, mas o livro realmente... Imbatível, né? Imbatível. Eu acho que é essa construção do imaginário. Mas a gente falando sobre leitura, você até comentou comigo no começo, né, quando nós estávamos conversando, né, eu ia falar literatura e você falou, não, vamos falar sobre leitura, né, mas literatura é mais técnico, envolve outros quesitos. E aí quando a gente fala sobre leitura atual hoje, né, tem algum livro que você gostaria de contar, assim, que tipo, puxa, esse fez a diferença na minha vida, ou esse aqui foi impactante pra caramba? Então, na verdade, assim, se eu fosse mencionar para você, assim, poderiam ser vários livros, assim, de toda a minha vida de leitora. Mas eu li também recentemente o livro Siddhartha, do escritor alemão Hermann Hesse, que me marcou bastante. Eu até escrevi sobre ele na minha página. Na verdade, eu li 3. Eu comprei o box que vinha O Lobo da Steppe, Demian e Siddhartha. Os 3 maravilhosos. Mas Siddhartha me marcou assim de uma maneira... Dá para dar um spoilerzinho do que se trata o livro? Dá para dar sim, porque ele vale a pena até com spoiler. Opa! Se eu te contar a história inteira, ainda assim eu vou querer ler o livro. É muito bom. Então, Hermann Hesse é um escritor alemão e ele morou na Índia, quando criança, esteve na Índia em 1910, 1911. Então, a história se passa na Índia, ainda que ele seja da Alemanha. E ele fala sobre um menino chamado Siddhartha, que não é o Siddhartha Gautama. Não é o Buda. Não é o Buda, mas a história traz Buda dentro dela, é bem interessante. Então, Siddhartha, um breve spoilerzinho, até porque não tem como falar do livro sem falar alguma coisa, assim, nesse sentido. O Siddhartha era um menino que nasceu da casta Brahmani, que é a casta mais elevada na Índia, né? Então ele tinha tudo, ele era rico, ele era bonito, inteligente, mas ele não estava satisfeito com aquilo, ele queria mais para a vida dele. Então o Siddhartha, assim como o Siddhartha Gautama, ele sai em busca da iluminação. Do que está faltando. Então ele fala com o pai dele que vai sair, a princípio o pai dele não gosta, não quer, mas dá autorização e ele vai. Então, numa primeira fase, ele vive como uma asceta, um mendigo. Então ele vive de doação, ele vive da generosidade das pessoas, ele passa frio, ele passa fome, ele vive desapegado de tudo que é material e pratica meditação, as coisas mais espirituais. Nesse primeiro momento ele sai, ele é acompanhado por um amigo, o Govinda, e de repente chega numa altura que ele não quer isso, não é isso que ele quer, ele vai mudar. Então ele vai para uma vida mundana. Daí ele conhece uma pessoa, ele se apaixona, ele vira um comerciante. Ele é um jovem? Jovem, ele é um jovem, sai de casa bem jovem, bem menino, bem na idade das dúvidas da adolescência. Sai e vira um comerciante, fica rico, já era acostumado com aquilo, enfim, e vai para os prazeres da carne, mulher, bebida e jogos, enfim, fica um tempo totalmente avesso ao que ele tinha feito inicialmente. Então ele vê que também não era isso. Não era. E nesse meio tempo ele conhece uma pessoa, um balseiro de balsa, né?
E esse balseiro, a princípio, não representa nada para ele. E no final da história, que não contarei, né, toda, mas no final da história, ele é o que transforma a vida, leva a essa transformação na vida dele, de transcendência, assim, que ele compreende que nem tanto, Nem tão pouco. e ele consegue encontrar o equilíbrio, o nirvana, eles falam no livro esse termo, assim, é interessantíssimo, um romance, e vale muito a pena a leitura, assim, acho que todo mundo deveria ler Siddhartha. Siddhartha. Fica a dica para quem gosta de leitura, para quem gosta aí de ter os seus momentos de lazer compartilhado com boas páginas. Eu particularmente gosto muito, até comentei com você esses dias, né? Um autor que me marcou muito foi Érico Veríssimo, que também ele transcende ao tempo, né? Ele conta histórias assim de gerações em gerações. E esse é um livro que me marcou demais. E às vezes quando eu conto isso para as pessoas falam, nossa, mas literatura brasileira não tem tanta coisa assim dessa época, né? Bom, nossa, tem coisa pra caramba, bom, né? Tem coisa pra caramba. É muito rica a literatura brasileira. Você sabe que... As pessoas têm o hábito de deixar chato, né? Sim. Que é um português mais travado, mas não é o caso. Ele, na verdade, assim, é mais erudito, né? É mais difícil. Tanto que, quando nós éramos adolescentes, certamente tivemos que ler alguns livros, algumas obras, assim, dos clássicos. Alguns a gente leu, alguns a gente fez de conta que leu, porque era muito difícil. E agora eu tenho um filho que está no ensino médio, então ele precisa fazer essas leituras, e alguns livros tem lá em casa, alguns não tem mais. E eu tenho lido novamente com outros olhos. Eu sempre brinco que eu vou ler com os mesmos olhos, mas eu vou dedicar outro olhar. Porque não tem a maturidade, a experiência do tempo, de vida. Mesmo de vida, de idade, a maturidade literária também, porque você acaba que já leu outras coisas, você consegue contextualizar aquilo de uma maneira diferente, e é rico. Agora eu estou fazendo isso também. E o nosso vocabulário acaba ficando um pouco mais amplo também. Eu acho que na adolescência, quando você se vê meio que obrigado, né, a ler esses clássicos da literatura brasileira, Senhora, Macunaíma, meu Deus, eu sofri tanto para ler Macunaíma. Como foi difícil ler Macunaíma. O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, são livros que eu acabei lendo de novo depois e hoje fazem todo sentido, né? Embora ainda seja uma leitura densa, uma coisa um pouco mais pesada, ela não é tão fluida, né? Com o português mais coloquial que a gente está acostumado na literatura comercial, né? Sim. Mas são livros que fazem muito mais sentido depois de adulto. Até talvez seria questionável em que fase, né, esses adolescentes deveriam estarem familiarizados com essas obras. Arlene, para a gente encerrar, para a gente não extrapolar os nossos 15 minutos combinados com o pessoal que está assistindo lá em casa, embora tenha assunto pra caramba, onde você busca suas inspirações para a leitura? Da onde que saem as suas referências? Ouvi falar, sigo numa rede social... Da onde sai? Menina, então, hoje, com as redes sociais, ficou muito mais fácil você acessar mesmo, ouvir falar sobre livros. Existe uma youtuber que se chama Isabel Lubrano, que eu sigo nas redes sociais e que ela dá muita dica de leitura, e ela tem uma fala, assim, bem gostosa, descolada, assim, uma pessoa bacana. Ela é jovem também, é jornalista. E é uma pessoa que eu pego bastante dica ali, mas de ouvir falar também. Se você me perguntar, você leu tal livro? Não li. Eu vou ler. Se você me falar a história do spoiler, né? Se você me diz, olha, é bom, vale a pena. E você sabe que parece assim meio macabro falar, mas é verdade. Na internet, se você entrar, você vai ver que existem, assim, livros que você deve ler antes de morrer. Inclusive, o canal da Isabel Lubrano é Ler Antes de Morrer. Você não pode morrer antes de terminar de ler esses livros. Você deve ter uma lista grande. Eu tenho uma lista bem grande. E cada vez que eu vou,
vencendo, eu pego mais uma lista, né? Para garantir que uma longevidade Claro, maior. lógico. Porque você tem esse acordo, né, que tem que ler antes de morrer. Ler antes de morrer. Então, assim, na internet, por indicação, em canal. E aí, como eu acompanho, então sempre vem sugestão também, né? Eu não sei como que trata isso na linguagem de vocês, jornalística, assim, mas quando você está assistindo, vem como sugestão para você ali na tua rede social, né? Então, às vezes, eu nem sigo, mas eu tô acessando, tô vendo. O nome disso é um cara muito sacana, que na verdade ajuda e que também dificulta a nossa vida, chamado algoritmo, né? Então. Buscou uma vez, minha filha, ele vai estar ali na tua vida o resto da sua vida. É esse algoritmo que me ajuda também a encontrar alguma coisa assim, mas tem, meu Deus, como tem assim. A gente lê e percebe que você pouco leu, né? Tem tanto ainda para explorar. Você, inclusive, é generosa e compartilha nas suas redes sociais retalhos, né? Então, para a gente encerrar, Arlene, conta para mim como é que funciona e qual é o seu perfil para o pessoal que está lá em casa assistindo também seguir o Retalhos. Então, a Retalhos foi criada também agora, bem recente, porque o que eu fazia? Eu li um livro que eu achava legal, eu queria compartilhar com as pessoas. Então eu acabava colocando no meu perfil pessoal, mas eu estava achando que não estava combinando assim, tanto comigo, perfil pessoal, daí de repente começou a misturar tudo, mistura família, mistura, enfim. Eu falei, sabe o que? Vou criar especialmente para isso. Daí o que eu faço lá? Eu compartilho citações, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu tô lendo um livro, acho uma frase bacana, alguma coisa mais impactante, eu sempre tomei nota disso. E então eu compartilho na rede social e escrevo. Não necessariamente sobre um livro, não precisa ser sobre um livro, mas escrevo uma história, um conto, crônica, eu gosto bastante, então sempre estou compartilhando assim na Retalhos Escritos. Convido a todos para seguir a minha página no Instagram, a Retalhos. Retalhos Escritos com Arlene Dauberman Padilha, acertei? Isso mesmo, acertou. Arlene, tem muito papo pra gente falar sobre isso. Pode convidar mais uma semana pra gente conversar mais sobre leitura? Claro, estou à disposição sempre para conversar com você sobre leitura. Adoro! Muito obrigada, então. A gente vai ficando por aqui, lembrando que você pode seguir o canal 4, né, TV nas redes sociais, também tem perfil no Instagram e tem o meu perfil também, Leia Alberti ou Abora. Afinal de contas, a gente adora conversar e conversar aqui no canal 4 Bora Prosear. Até semana que vem, quinta-feira, mesmo horário. Um abraço! Olá amigos, eu sou o Célio Tucano, consultor de investimentos e seguros da Tucano e Seguros. A sua segurança e de sua família começa com suas escolhas hoje. Vem para Tucano!